coração é misericórdia, Senhor. Na nossa igreja, tudo faz sentido. Nenhum gesto ou cerimônia é desprovido de significado ou importância. Que lindo fazer parte desta milenar família, onde Jesus Cristo, ao mesmo tempo que é o Rei e o Senhor, é o bom pastor, que deu a vida para nos salvar, que nos ama, caminha conosco e nos chama de amigos. E a herança desta nobre família que podemos deixar para os nossos filhos é a nossa fé em Jesus Cristo, fé assumida por eles no sacramento da Crisma. O bispo é o celebrante, o ministro ordinário para ministrar o sacramento da Crisma. Por quê? Porque Jesus, depois da sua ressurreição, de modo muito particular no Pentecostes ou em São João, conforme o Evangelho de São João, no dia mesmo da ressurreição dele, ele vai ali onde eles estão reunidos, ele chega perto deles, atravessando então sim as portas fechadas, os discípulos estavam com medo. Jesus se apresenta no meio deles e ele assopra sobre os apóstolos, aqueles que ele tinha escolhido. E ele assopra sobre eles e ele diz: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles são perdoados. E Jesus enviou os apóstolos ao mundo inteiro para evangelizar e para ungir. Então os apóstolos, eles recebem a plenitude do Espírito Santo. E a igreja sempre teve apóstolos, que são depois, os continuadores dos apóstolos, são os bispos na igreja. Os bispos, como nós também podemos ler nos Atos dos Apóstolos, quando a comunidade, presbíteros iam para Samaria, para outros lugares, iam evangelizando e batizavam as pessoas, elas aderiam ao Cristo. Então eles chamavam os apóstolos, para que os apóstolos chegando, impusessem as mãos e rezassem, ungindo as pessoas para receberem o dom do Espírito Santo. Vem soprar em mim, teu Espírito de amor. Deixa em meu coração, é misericórdia, Senhor. Soffermiamo sulla confermazione o cresima che va intesa in continuità con il battesimo, al quale è legata in modo inseparabile. Questi due sacramenti, insieme con l'Eucaristia, formano un unico evento salvifico che si chiama la iniziazione cristiana, nel quale veniamo inseriti in Gesù Cristo morto e risorto e diventiamo nuove creature, membra della Chiesa. Nascidos para a vida da graça pelo sacramento do batismo, pela Eucaristia nos tornamos outro Cristo. Mas é o sacramento da Crisma que nos prepara para a maturidade espiritual. Porque o Crisma dá para ela a maturidade espiritual, né, na igreja. O jovem, especialmente adolescente, né, ele, se não for motivado, ele não vai ter uma boa preparação. Há um provérbio que diz assim, né, que um homem motivado vai à lua, sem motivação não atravessa a rua. Então, a família, o pai, a mãe, deve conversar muito com o jovem sobre a importância disso. O sacramento do Crisma, a igreja diz que é o sacramento da maturidade, onde o jovem já tem a capacidade de crescer espiritualmente. Então, o sacramento do Crisma, ele nos fortifica, ele nos dá, ele renova em nós a ação do Espírito Santo. E São Tomás de Aquino, ele diz que o sacramento do Crisma, ele nos leva a um crescimento espiritual, que com o sacramento do Crisma nós recebemos uma força especial para realizar determinadas ações dentro da igreja que antes nós não tínhamos. Incentivá-la a fazer o Crisma foi algo natural, porque ela pôde ver, sentir a necessidade de um engajamento. Ela mesma buscou esse engajamento. A partir do momento que eu fiz a Crisma, eu tive a oportunidade, a partir de um amigo que me chamou, a participar de um grupo de jovens aqui na cidade, chamado Jovens Sarados. E nós temos o propósito de evangelizar as almas, buscar almas para Deus. Sopra sobre mim,
dá-me tua unção, quebra essas correntes, livra minhas mãos. E é muito bom eu participar desse grupo porque ele me incentiva a estar dentro da igreja e a buscar mais jovens para participar da igreja. Nunca fomos apenas cristãos por tradição, né, de só ir à missa aos domingos ou de ir à missa de sétimo dia, né, mas buscamos sempre participar da igreja. E isso foi testemunho para ela, a motivou ela também a desejar participar. E hoje já faz 10 anos que eu canto e é muito bom estar participando dessa parte da liturgia durante a missa. Foi opção dela. Lógico, desde a sua infância nós a incentivamos, mas a partir daí ela que teve que decidir. Eu quero continuar, eu vou continuar, eu quero ser igreja e fazer com que a igreja se perpetue. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar, sarar a dor que arde em minha alma, vem me libertar. São Tomás de Aquino disse que o sacramento da Crisma imprime caráter em nossos filhos, para que defendam e anunciem o Evangelho de Jesus. De forma sobrenatural, fortalece o jovem, lhe dá força para anunciar e defender a sua fé. É daí que vem aquela imagem antiga da igreja de que o crismado se torna um soldado de Cristo. Seu nome é Jesus. No sacramento do Crisma, nós vivemos essa experiência de recebermos os sacramentos e sermos enviados em missão, de recebermos o sacramento e nos tornarmos soldados de Cristo. Após confirmar o crismando, o bispo dá um leve tapa em seu rosto. Significa que ele é um soldado de Cristo, tendo o dever de suportar pacientemente, em nome de Jesus, toda sorte de sofrimentos e de injúrias, defender a fé quando atacado e conhecer a doutrina. Nós temos um filho de 16 anos, o Isaac, que no final do ano passado ele recebeu o sacramento do Crisma. A partir da minha Crisma, eu senti muito forte essa questão de nós sermos soldados de Deus. Ele, assim, todo dia a gente está passando por provação e a gente tem que saber exercer a nossa fé nessas horas. Dizer, não, eu sou um cristão verdadeiro e eu vou seguir a Deus com a minha vida. A pessoa que recebe o Espírito Santo, ela consegue, com o olhar de Cristo, fazer o discernimento das coisas. Ela consegue, com a ajuda do Espírito Santo, perceber a vida. Ela consegue, com a força do Espírito Santo, ter aquela decisão de se posicionar de maneira correta diante das muitas situações. Para explicar esta força sobrenatural que recebemos no sacramento da Crisma, São Tomás de Aquino lembrou dos apóstolos em Pentecostes, que, reunidos no cenáculo, imploraram o Espírito Santo e, ao recebê-lo, se encheram de fé, de alegria e de coragem e não temeram mais. Abriram as portas, saíram e anunciaram corajosamente Jesus Cristo, mesmo diante daqueles que eram inimigos da fé cristã. Eu não tinha percebido, me atinado concretamente, mas percebendo no dia a dia as atitudes dele, como que o Isaac ele foi amadurecendo, tendo atitudes mesmo aqui em casa. Pois uma coisa que ele não gosta muito de fazer é lavar a louça, Nossa, pode pedir qualquer coisa, estender roupa no varal, fazer tudo de forma, levar o saco de lixo lá embaixo. E a gente percebeu assim que ele tem sido mais dócil, quando a gente pede para ele, e ele está estudando de manhã, está trabalhando à tarde fazendo estágio, está estudando à noite, fazendo curso profissional. Então é puxado, mas quando é final de semana que ele está em casa, a gente pedir, ele tem ido com mais docilidade,
a gente percebe assim nele como se ele tivesse dado um amadurecimento como pessoa, como rapaz, né? Eu percebo que não somente como rapaz, pela idade, mas também por ter recebido esse sacramento, pela força desse sacramento. O sacramento não é nada mais, nada menos do que um sinal da força da presença de Deus atuando. E eu não tenho dúvida, porque isso também aconteceu comigo. Teve uma vez que estava eu e uns amigos meus lá da escola, a gente foi jogar basquete e a gente foi numa quadrinha que tinha perto de casa e já tinha pessoas jogando lá. Tinha uns caras sentados assim, num banco ali perto e a gente foi sentar num banco ao lado deles. Eles chamaram a gente para ir num lugarzinho ali para usar droga. Os meus amigos ficaram meio assim, não falaram nada, mas aí eu virei e falei, pô gente, não vamos aceitar, né? Tá errado isso, você sabe que é ruim e tal. Aí o cara, não, larga a mão disso, não dá nada não, é bom, é legal, você vai ver. Eu falei, não cara, eu não vou, porque eu aprendi com os meus pais que além de ser pecado, isso vai fazer mal para minha saúde e eu não quero entrar nesse mundo. Você vai perceber como você vai ser potencializado, como você vai ser mais forte, como você vai ter um discernimento interior para você poder perceber aquilo que é correto, aquilo que não é correto. Você vai perceber a partir do profundo de você, como você começa a perceber como Deus percebe a vida, como Deus percebe a história, como Deus percebe o que é o certo e o que é o errado.